Paz do Senhor, todos os irmãos. Mais um dia abençoado aqui para trazer a palavra do Senhor. Compartilha, dê o seu joinha, se inscreva no canal e que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.
Bom dia a todos os irmãos, a paz do Senhor Jesus. Glorificado, exaltado seja nosso Deus. A gente fez a oportunidade de estar direito da palavra do Senhor. Diga, se inscreva no canal. Deus abençoe a todos. Em nome do Senhor Jesus. Bom dia a todos, na paz do Senhor Jesus. A palavra de Deus diz assim, em Romanos 10:17, de sorte que a fé é pelo ouvir pela palavra de Deus. Ainda em Romanos 10:14, a palavra diz, como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como virão se não há quem pregue? Jesus Cristo, depois de vir esse mundo, para salvar a humanidade que se havia perdido, que estava condenado a ser todos lançados no lago de fogo e enxofre. Mas o próprio Deus, ele saiu do seu trono, da sua glória, e se fez homem, e veio a esse mundo para salvar uma nação perdida. Salvar o povo que havia se desviado da promessa de ser um povo abençoado, uma nação santa. Deus não tinha o plano de destruir esse mundo. O plano de Deus, ele criou o jardim do Éden, e ali começou tudo. O plano de Deus era para que o ser humano vivesse eternamente, vivesse uma vida abençoada, uma vida que não precisava trabalhar, uma vida que não precisava se esforçar para trazer o alimento para o seu lar, para a sua casa. Ou seja, a vida do ser humano era para ser uma bênção. Mas a partir da desobediência do primeiro casal que foi criado, que tudo começou ali,
e eles desobedeceram a Deus, por ouvir a voz do inimigo. E assim o pecado entrou no mundo. O pecado é onde que trouxe a destruição. E tudo ficou contaminado. Toda a terra, tudo de todos, ficou contaminado. Por isso que esse mundo hoje está desse jeito. O homem tem que se esforçar para trabalhar, para poder comer. Por isso que tem tanta doença. Porque não era para existir isso. É por isso que as pessoas estão todas atribuladas. Porque depois do pecado, a Bíblia diz que esse mundo, que o domínio é do diabo. Mas todos ainda têm uma chance. Porque Jesus Cristo, Ele veio. A palavra de Deus fala que Deus amou o mundo de uma tal maneira que Ele entregou seu único Filho, unigênito, Jesus Cristo, para todo aquele que crê, não pereça, mas tenha vida eterna. O pecado entrou no mundo, todos foram contaminados pelo pecado e destituídos da glória de Deus, separados de Deus. Mas Jesus Cristo veio para dar uma nova oportunidade para mim e para você. Por isso que você tem que conhecer as Escrituras, a palavra de Deus e viver a palavra de Deus. De sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Eu não vim a esse lugar, esse dia, não foi para falar de ser humano. Eu não vim para falar de homens, de político. Não vim falar de religião. Mas eu vim falar de Jesus Cristo, que é o único e suficiente Salvador da minha e da tua vida. Só Ele. Não existe outro. Somente Jesus Cristo que pode nos salvar. O resto é mentira e enganação. Ele foi, sempre será o Deus Todo-Poderoso. Ele entregou a sua vida ali na cruz do Calvário. Derramou seu sangue para pagar um preço muito caro que nenhum homem paga. Derramou seu sangue para nos trazer de volta a Deus. Ninguém vai morrer por você. Ninguém vai fazer nenhum sacrifício para que você possa ganhar a vida eterna. Somente Jesus Cristo. Mas se você não crê, se você não dá importância, se você não gosta que fala de Jesus Cristo, isso é problema teu. Meu dever é apenas falar, anunciar as boas novas, o Evangelho de Jesus Cristo. Porque não existe outro. Porque a Bíblia diz, se houver outra pessoa que pregue, pode ser os anjos, pode ser quem for, a palavra que não foi essa, a verdade que está nas Escrituras, é maldito. É maldito. E tem muitos aí pregando mentira, falsidade, para te enganar. Mas eu vim aqui falar somente de Jesus Cristo, das Escrituras, que é o poder de Deus. E a Bíblia diz em João 8,32: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade
é Jesus. A verdade foi aquele que veio a esse mundo, viveu aqui até seus 33 anos. O ministério dele durou 3 anos. Mas ele veio aqui, não foi para te dar riqueza, não foi para te dar mordomia. Jesus Cristo veio aqui, não foi para te dar conforto, não veio para te dar casa bonita, ele não veio para te dar carro novo, porque o povo vive iludido atrás disso aí. O povo já vive correndo para lá e para cá, querendo encher sua barriga, encher a cara de droga, de bebida, correndo atrás de riqueza. Mas Jesus Cristo, ele não veio aqui para te dar isso. Jesus Cristo, ele veio para dar salvação para você. Mas isso se você quiser ser salvo. Porque ele dá salvação para aqueles que creem, para aqueles que ouvem, para aqueles que meditam na palavra e vivem a palavra. Mas nós vemos uma geração que não quer ser salva. Nós vivemos nesse mundo que o povo não quer ser salvo, porque foi enganado por diabo, foi enganado pelo diabo e continua sendo enganado. Não dá um valor na palavra verdadeira, mas vive correndo atrás daquilo que não salva ninguém, adorando aquilo que não salva ninguém. Mas eu estou aqui para te dizer que somente Ele, Jesus, que veio nesse mundo, sofreu, padeceu, foi desprezado, foi humilhado e foi crucificado. Mas Ele ressuscitou e hoje vive e reina para todo sempre. E no céu não tem ninguém, a não ser o Pai e o Filho, Jesus Cristo. Somente Jesus que está no céu. Porque Ele disse que ia preparar uma morada, ia buscar um povo santo, um povo separado. Não tem ninguém lá com Ele. Só vai ter, o céu só vai ter pessoas ao lado de Jesus, depois que a palavra se cumprir, e está se cumprindo. Depois que esse mundo for destruído. Porque esse mundo vai ser destruído. O mundo não foi para ser destruído, mas pelo pecado, pela desobediência, tudo isso aqui vai ser destruído. Mas os salvos vão estar morando com Jesus eternamente. Por isso que você tem que procurar a tua salvação. Por isso que você tem que se esforçar para que você seja salvo. E a salvação não é de qualquer jeito. Não é vivendo da maneira que você quer. Não é vivendo da maneira que você pensa que você acha que vai estar agradando a Deus, mas não está. Que só se vê na boca de muitos. Ah, eu tenho Deus, eu sirvo Deus, só da boca para fora. Mas não faz aquilo que Jesus manda fazer. Não fazem aquilo que Jesus manda fazer. Vive na cachaça, vive no adultério, vive na prostituição, vive na idolatria, e quer ser salvo ainda. Que jeito? Se o próprio Jesus falou que abomina tudo isso. E o povo santo não pratica tais coisas.
Mas a palavra de Deus fala que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele entregou seu único Filho, Jesus Cristo. Ele ama. Ele ama eu, ama você. Mas Ele odeia o pecado. Ele odeia o pecado. E ninguém entra no céu cheio de pecado. Por isso que você tem que se converter. Você tem que ter somente Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador. Sem isso, não tem salvação. A palavra de Deus fala, em Mateus 4,17, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. O tempo está acabando. As profecias estão se cumprindo. Mas o povo continua dormindo. Dormindo porque não quer acordar para os acontecimentos que todo dia acontece. Jesus Cristo mostrando o fim. Mas o povo não quer. O povo não dá ouvido. Mas a palavra vai se cumprir. E desde antigamente, esse anúncio da palavra está acontecendo. Desde muito tempo, o anúncio vem vindo. E Deus usando em cada época alguém para falar do reino de Deus. O povo naquela época do passado vivia na perdição. Ali onde existiam os sacerdotes, os escribas, os fariseus. E Deus escolheu um homem naquela época, e seu nome era João Batista. Esse homem era primo de Jesus Cristo. E ele veio a anunciar o reino de Deus, anunciar aquele que viria para salvar o mundo, que é o próprio Jesus, que saiu da sua glória, do seu trono, e veio esse mundo para salvar. E João já veio preparar o povo para que pudesse receber. Mas rejeitaram Jesus. Rejeitaram Jesus quando Jesus veio. E hoje está do mesmo jeito, as pessoas rejeitam Jesus. Rejeitam Jesus por futebol, por tudo. Tudo aquilo que tira o foco de Jesus é idolatria. Se você idolatra teu carro, se você idolatra a tua casa, se você idolatra teu jogador preferido, se você idolatra o pagodeiro, você se torna um idólatra. E Jesus não aceita isso. Mas Jesus, ele veio. E naquele tempo, a Bíblia disse no Evangelho de Mateus, capítulo 3, que eu vou ler aqui para você. Se você quiser ouvir, mas se você não quiser, o meu dever eu faço. E você vai continuar na perdição. E a palavra, ela é pregada para você se corrigir. Mas se você acha que você está salvo da maneira que você está vivendo, engano, mentira sua. Arrependa e se converta, porque Jesus Cristo está voltando. E a palavra de Deus diz assim, em Mateus 3: e naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Porque este é o anúncio
pelo profeta Isaías, que diz: vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Este João tinha a sua veste de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhoto e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão. Ou seja, de todo aquele povo ia ver João Batista no deserto falar de Jesus. Eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando seus pecados. E vindo ele, muitos os fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão. Porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode ressuscitar filhos de Abraão. Esse foi João Batista. Deus escolheu esse homem, esse profeta, um homem pobre, simples, que a Bíblia diz que ele vivia ali pregando no deserto da Judéia e de toda a província. Ele não vivia em palácios com roupas bonitas. Ele não vivia dentro de templos religiosos, engravatado, ou seja lá como for. João Batista vivia no deserto. A Bíblia diz que ele se vestia com pelo de camelo e comia gafanhoto e mel silvestre. Esse era o alimento de João Batista. O alimento dele não era banquete, não. Era gafanhoto e mel silvestre. E ele ali vivia gritando no deserto: arrependa, porque aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías há 700 anos atrás, o profeta Isaías já profetizava que viria o Salvador. 700 anos o profeta Isaías já profetizava a vinda de Jesus. E esse João Batista estava ali novamente anunciando Jesus Cristo, falando para que o povo se arrependesse, falando para que o povo se arrependa, porque o Salvador do mundo viria. E é esse que eu estou pregando aqui nesta manhã, nesse dia. Quero para eles se preparar para o grande dia do Senhor, se preparar para a vinda de Jesus. Mas uma geração perdida, uma geração que não se prepara para a vinda do Senhor. Como era naqueles dias? Zombavam de João Batista, os escribas, os fariseus não aceitavam o que ele estava dizendo, porque eram pessoas orgulhosas, arrogantes, pessoas que viviam à custa dos pobres, dos humildes. Era um povo que muitas das vezes desprezava os doentes,
aqueles necessitados. Essa era aquela geração que não aceitava o anúncio de João Batista. O João Batista disse: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Se arrependa. Ele ainda chamou aquele povo raça de víboras, cobras, malditos, que não aceita a palavra, que não aceita aquele que vem. O João Batista pregava e batizava ali no Rio Jordão. Muitos entenderam o anúncio da palavra. Muitos aceitaram a palavra pregada por João Batista e foram batizados. Muitos foram salvos. Já partiram desse mundo desde aquela época. Está aguardando o dia da ressurreição. Esse dia está próximo. Esse dia está chegando. E aquele que João Batista anunciava, que era Jesus Cristo, o João Batista viu ele se aproximando, e Jesus Cristo desceu naquelas águas e foi batizado por João Batista. E veio o Espírito Santo e pousou sobre Jesus. E o próprio Deus falou: está aí o meu filho amado que eu me comprazo. E Jesus Cristo saiu daquelas águas e foi para o deserto, onde passou 40 dias e 40 noites. O Espírito Santo que levou ele para lá. E foi tentado pelo diabo 40 dias e 40 noites. O diabo ofereceu tudo para ele. O diabo ofereceu esse mundo. O diabo citou a Bíblia para ele. Para ele que pulasse do pináculo, das alturas que os anjos não ia deixar ele cair. Mas ele disse para não tentar o Senhor teu Deus. O diabo ofereceu a riqueza desse mundo para ele. Mas o diabo é tão mentiroso que ele ofereceu aquilo que realmente não é dele. Ele domina esse mundo, mas o mundo é de Deus. O diabo é mentiroso e continua mentindo. João, ouvindo a palavra, João? E o povo está sendo dominado pelas mentiras do diabo. E ele queria enganar Jesus Cristo. Mas Jesus, sendo filho de Deus, conhecia a palavra e não caiu na mentira do diabo. Por isso que você tem que conhecer a palavra, para você não cair na cilada do diabo. Por isso que você tem que conhecer Jesus Cristo, conhecer o que Deus tem para a tua vida, porque o diabo vai estar sempre querendo te enganar. E se você não conhecer, não dar atenção na palavra de Deus, você vai ser enganado pelo diabo. Assim como ele fez com Jesus Cristo, tentou enganar Jesus Cristo, mas Jesus Cristo disse: afasta de mim, maldito. E o diabo fugiu da presença de Deus, fugiu da presença de Jesus, porque ele não conseguiu. Mas o diabo não desistiu, continua querendo tomar aquilo que Deus criou, que é o ser humano. O diabo continua querendo levar muitos para o inferno, e vai levar. Vai levar muitos para o inferno.
Que a palavra de Deus diz: muitos serão chamados e poucos escolhidos. Poucos vão entrar no reino de Deus, porque não quer saber de Deus. Por isso que eu estou aqui para te alertar. Conserta a tua vida enquanto você vive, porque depois que você morrer, acabou. Eu quero dizer uma coisa para você. A Bíblia diz que não tem purgatório. Não adianta alguém rezar a missa para você dizer, não desiste. Você devela para ninguém, porque depois que morreu, acabou. E a Bíblia diz, em Hebreus 9, 27, que está ordenado o homem morrer somente uma vez. Depois disso, segue-se o juízo. Por isso as Escrituras, eu não achei essa palavra, que você vai ficar purgando depois da tua morte. Você fazendo o que você quer. Vivendo pecado adoidado. Vivendo fazendo tudo aquilo que não presta. E morre no pecado e fica lá purgando. Mentira. Por isso que você tem que se consertar a tua vida enquanto você vive. Está ordenado o homem morrer somente uma vez. Depois disso, vem o juízo de Deus. O Jesus Cristo veio a esse mundo. Foi tentado pelo diabo. Foi rejeitado por esse mundo. E continua sendo rejeitado. E crucificaram Jesus. O povo tinha ódio de Jesus. Jesus fez muitos milagres nesse mundo. Jesus, ele trouxe vida para os mortos. Por muitos relatos na Bíblia, onde Jesus ressuscitou mortos. Lázaro, depois de 3 dias, de 4 dias, foi ressuscitado. A filha de Jairo estava morta, foi ressuscitada. Vários milagres Jesus fez. Curou cego. Fez surdos enxergar. Mas mesmo assim, negaram Jesus. E essa geração continua negando Jesus. Vivendo do jeito que quer. Com as suas práticas mundanas. Com as suas práticas afastando cada vez mais Jesus da tua vida. Mas naquele dia você não vai ter desculpa. Naquele dia você não vai ter desculpa. Porque a palavra de Deus fala: pregue em tempo e fora de tempo. Pregue, anuncie o Evangelho. Porque naquele dia ninguém vai falar que não ouviu o Evangelho. Ninguém vai poder falar que não ouviu o Evangelho. Porque você, hoje, eu venho sempre pregar aqui, e em todos os lugares, em várias cidades, aonde o Espírito Santo me leva. Talvez você está ouvindo hoje, e você já não é mais inocente. Você já não é mais inocente. Porque naquele dia você vai ser cobrado. Naquele dia, você não vai ter desculpa que ninguém te falou. Porque o próprio Jesus vai falar: mentira, você ouviu, só que você não deu crédito. A fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Por isso que eu estou vos anunciando, para que você possa estar atento.
Porque o que tem de aí de mentiroso, falso profeta, enganador, que vai estar te enganando por causa de dinheiro, tem um monte. Falsos profetas mentirosos. Mas Deus já está derrubando tudo. Esses satanás, esses profetas mentirosos usados pelo diabo, Deus já está derrubando tudo, um por um. Mas se você tem tempo ainda de se consertar, está com teus ouvidos atentos e deixar de seguir esses mentirosos, esses que vendem a palavra de Deus, prega a palavra de Deus por dinheiro. Mas eu não faço isso. Eu faço pelo amor da tua alma, para que você possa ser salvo. E a salvação não é comprada, não é em troca de dinheiro. É somente crer e viver a palavra. Somente crer e viver. A Bíblia diz: bem-aventurado aquele que ouve, bem-aventurado aquele que lê, e mais bem-aventurado aquele que pratica a palavra. Praticar a palavra é conhecer a palavra e viver a palavra. Largar os desejos carnais, esses desejos que tua carne tanto quer, esses desejos que a tua carne te consome, e viver somente para Jesus Cristo. Se você quiser ser salvo, essa é a regra. Abandona os teus desejos carnais, aquilo que contamina, que faz você pecar. Porque a Bíblia diz que o pecado afasta o homem de Deus. O pecado faz com que o homem perca a sua salvação. Por isso que você tem que se consertar enquanto você vive, enquanto você está respirando. Porque você não sabe o dia da manhã, ou daqui a pouco. Você não sabe daqui a um minuto, daqui a pouco, que a morte pode chegar e você partir, sem se arrepender e viver, e fazer as vontades de Jesus. Jesus veio e levou todo o pecado do mundo. Aquele que crê na palavra, que vive a palavra e que deixa de fazer a sua vontade, faz a vontade de Deus, esse será salvo, porque não vive mais a sua vontade, mas a vontade de Jesus. Às vezes você pensa, mas como que eu vou viver? Sim, os meus desejos, mas vale mais a tua salvação do que as coisas desse mundo. Vale mais você viver uma vida eterna com Jesus do que você ter toda a riqueza, todo o dinheiro, todo o luxo, tudo aquilo que você quer, e viver eternamente separado de Jesus Cristo. Não vale a pena, porque esse mundo é passageiro. Tudo aqui passa, tudo aqui vai acabar, tudo aqui vai ser destruído. Essa cidade vai ser destruída um dia, o mundo vai ser destruído. Só que eu falo para você que a alma é eterna, aquilo que vive, aquilo que está dentro de nós é eterno. O corpo vai sumindo na terra,
Mas aquele grande dia, a palavra de Deus fala, o que a terra consumiu, o fogo destruiu, o corpo um dia vai retornar e juntar com a alma. E naquele grande dia, vai ter um dia que vai ter uma sentença. Essa sentença não é de juiz aqui da terra, não. Não é de delegado, não é de juiz. A sentença do Pai, o Criador de tudo e de todas as coisas. A sentença vem dele. E o corpo vai se juntar com a alma. Novamente. Que a Bíblia fala, depois que nós morremos, que a gente morre, a alma do salvo, os anjos vão levar para um lugar de descanso. Mas a alma dos perdidos já vai ser lançada num lugar de tormento. A própria Bíblia tem parábolas falando sobre isso. Que foi o rico e o Lázaro. A Bíblia diz que era um rico, que tinha muito dinheiro, muita riqueza, carro do ano, os melhores carros, as melhores roupas, vivia com a sua vida arregalada, comia do bem e do melhor. E o mendigo vivia ali na porta da sua casa, querendo comer as migalhas que ele comia. Mas o mendigo tinha Deus no coração. E o rico só queria saber de luxúria. Mas as coisas dele eram aqui só terrena. E houve um dia que morreu o mendigo. E a Bíblia diz que os anjos veio buscar a sua alma. Morreu também o rico. E foi enterrado. A Bíblia fala que os anjos não veio buscar a alma dele. Mas o pobre, o mendigo, estava no lugar de descanso. E a alma do rico estava no lugar de tormento. Assim é a nossa alma. Se você morrer com Jesus Cristo, você vai para um lugar de descanso, aguardando o grande dia da salvação. Mas se você morrer sem Jesus Cristo, você já vai ser lançado no lugar de tormento. É o que a Bíblia diz. E o grande dia do Senhor vai ser esse dia. Que o próprio Jesus vai separar, que ele chama os bodes das ovelhas. Os bodes e as ovelhas. Os bodes são aqueles que não dão atenção na palavra. Os bodes é aqueles que não querem saber de ouvir a verdade. Os bodes são aqueles que passam batido, vira a cara, xinga, não gosta. Esses são os bodes que Jesus Cristo chama. O bode sempre foi aquele que vai de confronto. O bode sempre foi aquele que dá a cabeçada, mas a ovelha é mansa. E Jesus Cristo fala que as ovelhas, essas são as que vão ser salvas. Mas os bodes, ele vai falar: afasta de mim que eu não te conheço, maldito. Mas as ovelhas são aquelas que eles vão falar: vem para a verdadeira morada, a verdadeira vida eterna, ao lado do Senhor Jesus. Foi por isso que desde aquela época João Batista pregava: arrependei-vos. E hoje é para você, novamente, arrepende teus pecados. Arrepende teus pecados. Daquilo que você está fazendo e acha que está tudo certo. Aquilo que você continua fazendo
e acha que você está certinho, vive na enganação, vive ainda no engano do diabo, porque o diabo ele veio para destruir, roubar e matar, mas Jesus Cristo ele veio para dar vida. Então a vida para você é hoje, para você se consertar. João Batista pregava: arrependei-vos, que é chegado o reino. Jesus Cristo veio a esse mundo e continuava falando. Jesus Cristo veio anunciando o Evangelho da salvação. O próprio Jesus veio anunciando, mostrando o caminho do céu. E o povo, muitos viraram as costas para Jesus e queriam matar Jesus. E da mesma forma, essa geração continua matando Jesus. Continua matando Jesus, porque não obedece a palavra. Não obedece a palavra de Deus. E continua sendo enganado. Enganado por falsos profetas mentirosos, falsos pastores gananciosos, que pregam por dinheiro. Todo tipo de religião leva as pessoas para o inferno, porque Jesus Cristo ele não escolheu nenhuma religião. Mas a Escritura não fala que Jesus tinha religião. Jesus ele veio para salvar a todos. Não é religião que te salva. Nenhuma religião salva ninguém. Quem salva é Jesus Cristo. Não adianta querer se esconder atrás de religião. Ah, eu sou católico. Ah, eu sou evangélico. Que adianta? Que adianta você ter religião e não faz as coisas que a Bíblia manda? O que adianta? Acorda, se conserta. E não adianta querendo dar crédito nessa palavra, porque um dia você vai ser cobrado. Pode ter certeza. Você pode ter certeza que um dia você vai ser cobrado. Por não dar crédito. E querer continuar fazendo o que quer. Não adianta eu ficar me benzendo. Não adianta eu querer fechar meu corpo com sinal nenhum. Porque meu corpo já está protegido. Porque eu tenho o Espírito Santo. Eu preciso ficar me benzendo para me proteger. Aprenda e viva a palavra. Enquanto você vive. Porque Jesus Cristo está voltando. Não adianta você seguir uma religião. Viver dentro de igreja, achando que igreja te salva. Porque quem salva é Jesus. Jesus Cristo, ele viveu nesse mundo, trazendo a palavra, o Evangelho. O ministério de Jesus foi 3 anos. Mas ele disse
eu vou retornar para o meu Pai. Por isso preparou os discípulos para continuarem pregando a palavra, anunciando o Evangelho, que Ele foi e sempre será o nosso Jesus Salvador. Não adianta você confiar em homens, não adianta você confiar em governo, não adianta você confiar em presidente, em político. Não, confie em Jesus. O mundo pode acabar, mas se você não tiver Jesus, já era. E para ter Jesus, você tem que ter renúncia. Você tem que renunciar a si mesmo. Jesus disse: aquele que quer me seguir, renuncia a si mesmo e segue-me. O que é renunciar? É deixar de viver para esse mundo e viver para Jesus. Você está disposto? Você está disposto a viver para Jesus? Ou vai continuar vivendo da maneira que você quer? Da maneira que você continua vivendo, mesmo ouvindo a palavra, mas vai continuar vivendo do jeito que quer. Mas a palavra diz: arrependei-vos, se converta, negue-se a si mesmo e segue Jesus. Um certo homem, Jesus andando com seus discípulos, o homem parou Jesus, que era um rico, e ele disse: Senhor, o que eu preciso para fazer para ser salvo? Ele disse: você não prostitui, você não adultera. Jesus foi lendo as leis, e ele disse: mas tudo isso eu já faço. Mas Jesus disse: mas tem mais uma coisa que você precisa fazer. Vende tudo que você tem, reparta com os pobres e segue-me. A Bíblia diz que o semblante dele caiu naquele momento. Caiu naquele momento porque ele estava tão preso das coisas deste mundo, que ele não quis desfazer das coisas do mundo. Assim é você, se você está preso nas coisas desse mundo, é da mesma forma que aquele rico fez. Quando falou para ele vender tudo, repartir com os pobres, ele não quis. Ah, mas como eu tenho bastante bens, eu vou desfazer de tudo que eu tenho, porque as coisas dele estavam aqui, nesse mundo, a riqueza. Esse não serve para Jesus. Por isso que eu te falo, você tem que renunciar. Ah, mas eu tenho que ter minhas coisas, eu sei que Deus prepara, mas você não pode estar com teu coração preso em coisas desse mundo. Os desejos da carne, os desejos do coração, isso que vai levar muitos para a perdição. Larga da idolatria, larga da prostituição. Mas nós vivemos uma geração que a Bíblia diz que é a última geração, e é a pior geração que está existindo, que é essa que nós vivemos, onde as pessoas não querem mais saber de Jesus. As pessoas não querem mais saber da verdade, que gostam da mentira. Desde antigamente o povo prefere mentira.
e continua do mesmo jeito, preferindo as mentiras, porque a verdade vai limitar a sua vida. A verdade vai te afastar daquilo que satisfaz a tua carne. Por isso que não querem saber da verdade. Mas o problema é aquele que vive para esse mundo. A Bíblia diz que seu galardão já está preparado, que é as coisas do mundo. Mas quem almeja as coisas do céu, naquele dia, vai receber o galardão através das suas obras. A Bíblia diz em Amós 11:12: eis que vem dias que as pessoas vão sentir fome e sede. Fome. Mas a fome que eu falo não é de comida, nem água, mas de ouvir a palavra de Deus. Porque naquele dia, quando vier o arrebatamento, não vai existir quem vai estar pregando mais. A Bíblia vai ser como um jornal. Não vai ter a ação do Espírito Santo. Onde que o tormento vai estar nesse mundo? As pessoas vão estar tão desesperadas que vão querer a presença de Deus e não vai existir. E o Espírito Santo vai ser retirado desse mundo. Esse mundo vai se tornar um inferno. E hoje essa geração perdida, uma geração de jovens que enche o seu corpo de tatuagem. Tatuagem para tudo quanto é lado, transformando o seu corpo, um corpo natural, um corpo que o demônio se agrada. Uma geração que era para se transformar num homem de caráter, se torna uma vergonha. Que pensa só no seu físico, na sua beleza. Aos machos, diz que é macho, rapa tudo a pena do seu corpo, rapa a sobrancelha, querendo parecer com mulher. Uma vergonha. Os machos que faz maquiagem, porque Deus fez o homem a sua imagem e sua semelhança, mas o homem está se transformando na aparência maldita. Diz que é para ficar mais bonito. A beleza Deus já deixou, que é o caráter. As mulheres enchendo seus corpos de tatuagem. Uma vergonha. Homem com homem, mulher com mulher. Isso não é de Deus. Arrependa. E se converta. Transformando a aparência de homem ou de mulher na aparência do diabo. Arrebenta enquanto é tempo. Geração que vai ter fome e sede, não de água nem comida, mas da palavra de Deus. Mas se você continuar
ouvido mentira, engano. Hoje você está sabendo que o reino não te pertence. Que a glória que está sendo preparada não te pertence. Você vai pertencer a um lago de fogo e enxofre que a Bíblia fala. Deus sempre quis uma vida eterna ao lado dele, mas é o próprio ser humano que recusa. É o próprio ser humano que recusa, transformando a sua imagem, transformando o seu caráter. Toma vergonha. Trazendo abominação ao Criador, o Deus Todo-Poderoso. Mas o fim está próximo. O fim de tudo isso está chegando. A Bíblia diz em Apocalipse 22, 14: bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida, eu posso entrar na cidade santa. Se você não respeita a palavra, se você não respeita, não quer viver de tudo isso que eu te falei, essa bem-aventurança não é para você. Mas bem-aventurado aqueles que lavam suas vestes nas vestiduras do sangue. Ou seja, Jesus morreu e derramou seu sangue para você seguir a verdade. E a verdade é essa: tenha somente Jesus Cristo como teu Salvador. Tenha somente Jesus como teu único e suficiente Salvador. É o que a Bíblia diz. Mas se você divide Jesus com alguém, fica sabendo que você está fora. É um recado que estou te dizendo. Se duvida, lê as Escrituras. Mas é uma geração que não gosta de ler a palavra, porque a palavra ela corrige, a palavra ela instrui. Como está escrito em João, o apóstolo João escreveu em 5,39: examinais as Escrituras, porque cuideis ter nela a vida eterna, e ela que testifica de mim. Leia as Escrituras. Leia a Bíblia para que você possa conhecer mais Jesus e viver as verdades, para que você possa ser salvo. Não adianta você querer recusar, porque Jesus Cristo, Ele está vendo. Ele está vendo a tua atitude. Se você recusa Jesus hoje, naquele dia você vai ser recusado. Entendeu? Se você não quer seguir essas verdades, você não quer saber de somente Jesus, rejeitando Jesus naquele dia, o grande dia, quem vai ser rejeitado vai ser você. Ele morreu. Jesus não está morto. Jesus ele não está pregado numa parede. Jesus não é uma estátua. Jesus não está ali pregado de parede. Ele não está mais pregado de parede, de cruz. Jesus está vivo. Ele morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. E hoje reina para todo sempre.
Jesus não está morto. E Ele está vendo tudo o que está se passando aqui nesse mundo. Ele está vendo tudo o que nós fazemos. Por isso, naquele dia, ninguém vai ter desculpa. Tenha somente Jesus na tua vida como teu Salvador. Somente Jesus Cristo. Joga fora tudo aquilo que não faz nada para você. Mas a Bíblia diz que o diabo é enganador e mentiroso. O diabo também faz milagre para enganar as pessoas. Por isso que você tem que ficar atento. Que ele usa muita estratégia dele para enganar as pessoas. O diabo usa de estratégia maligna para enganar. Porque ele é enganador, mentiroso, até o dia da sua destruição. E naquele dia, quando terminar tudo, a Bíblia diz que ele vai ser lançado no inferno, junto com os seus adeptos. Por isso que é tempo de se arrepender e se converter. Porque Jesus Cristo está voltando. Arrependei-vos. Viva a palavra de Deus. A vida eterna é esta. Que conhecemos, que conheça a Ti, só por o único Deus verdadeiro, e a Jesus a quem enviaste. O Deus verdadeiro e Jesus, aquele que veio para salvar a este mundo. Somente Ele. E o Evangelho de Jesus Cristo é o poder de Deus para todo aquele que nele crê, para que tenha vida eterna. O Evangelho de Jesus Cristo é esse que eu estou pregando. É verdade. É o poder de Deus. O Evangelho de Jesus Cristo não é religião. O Evangelho de Jesus Cristo não é pertencer a uma religião. Nenhuma denominação religiosa, mas servir a Jesus Cristo e viver para Ele. É isso que vai te salvar. Porque Jesus Cristo, Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Está lá em Atos 14, 6. É a Bíblia que fala, é a palavra de Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Que Jesus Cristo possa te abençoar. Se você der ouvido, se você ler e crer, e se você praticar a palavra de Deus, esse será salvo. Mas aqueles que não querem, a Bíblia diz que já está condenado. Crê em Jesus Cristo. Vive somente para Ele. Entra no teu quarto e confessa seus pecados. Entrega a tua vida somente para Jesus. Se converta. Arrepende dos teus pecados e tenha uma vida santa. Porque sem santidade ninguém verá a glória de Deus. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Salva
pregando toda hora. E também, da Adventista, vai pregar. Fala, né? Eu preciso da televisão, mas também eu não sabe mas prega também. De 2,5 até 3,5. Deus está usando muito homem para pregar a palavra. Deus abençoe. Direto. Amém. Irmão, Deus abençoe a todos. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Se inscreva no canal. Que Deus abençoe.